Olá a todos, sou Sérgio Camargo, advogado especialista em concurso público. Peço que faça contato conosco a partir do e-mail sergiocamargo@sergiocamargo.com e se conecte nos nossos canais do YouTube e do Instagram do Sérgio Camargo Advogados. É sempre um imenso prazer estar com vocês para elucidar questões que envolvem o concurso público no Brasil. Atualmente, o Estado do Rio de Janeiro está realizando concurso para auditor fiscal da Receita Estadual, o comumente chamado fiscal do ICMS do Rio de Janeiro. Concurso que o escritório Sérgio Camargo Advogado, em 2011, teve a grande satisfação de atender a 97 clientes de um concurso à época que teria sido anulado pela Fundação Getúlio Vargas e pelo governo do Estado. E o escritório conseguiu, em 2012, não só restabelecer o concurso, mas levar os candidatos à investidura em março de 2012, numa medida judicial inédita, em que o próprio Estado foi proibido de realizar concurso público e os auditores fiscais conseguiram o tão sonhado sonho e entraram para a administração pública fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Acontece que 14 anos depois, estamos agora vivenciando um novo concurso. Observe, o Estado demora 14 anos para realizar um concurso público. E quando realiza, ele vem com regras díspares, em que o edital lançado pela Receita Estadual, pelo Estado do Rio de Janeiro, confronta com a própria lei. Há uma lei em vigor, a 9650, de 13 de abril de 2022, que proíbe as chamadas cláusulas de barreira. E o edital deste concurso público prevê cláusula de barreira para o auditor fiscal. Vamos lá. As cláusulas de barreira são um mecanismo utilizado de constitucionalidade duvidosa, a partir que o princípio da eficiência vem adotando medidas desde o início do milênio para concursos públicos não terem necessariamente que apresentar vagas imediatas. Então não há no edital uma numeração de vagas para chamadas investiduras imediatas, apenas para intenção mediatistas, quais sejam o cadastro de reserva. Se você cria uma cláusula de barreira, você está impedindo aquela gestão de manter candidatos dentro do prazo de validade do artigo 37, inciso 3º, 2 anos prorrogável por igual período. E o que mais chama atenção é que a Lei 9650, que é uma lei bem simples, ela tem 3 dispositivos, em que estabelece que os candidatos que não tenham sido classificados dentro do quantitativo de vagas disponibilizadas no certame não podem ser considerados eliminados. Parágrafo 1º. Os candidatos descritos no caput desse artigo serão considerados como pertencentes ao cadastro de reserva, seja previsto ou não esta categoria no edital, com ou sem esta nomenclatura. Parágrafo 2º. Comprovado o déficit do quadro de pessoal e a viabilidade orçamentária no que toca ao regime de recuperação fiscal, os candidatos descritos no caput terão direito à nomeação, não estando autorizado o órgão ou entidade organizadora do concurso a realizar novo certame destinado ao provimento do mesmo cargo. E encerra no artigo 2º propriamente dito, o disposto nessa lei aplica-se aos concursos em andamento e aos certames que se encontram dentro do prazo de validade ou de sua prorrogação. E o artigo 3º finaliza com a entrada de vigor da lei na sua publicação. E em 13 de abril de 2022, o atual governador Cláudio Castro firma o entendimento legal. Só que aí faz-se concurso agora em 2025 para a Receita Estadual, para o fiscal do ICMS, e estabelece-se uma cláusula de barreira, o que bota em risco todo o certame, Então, e mais curioso, é porque a parecer da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, do grande amigo Flávio Wilman, colega de mestrado, no sentido de traçar um paralelo necessário diante da calamidade financeira que o Estado passava em 2021 e não deixou de passar em 2025, entre a diferença de suspensão da validade e a prorrogação da validade, em que mesmo que não houvesse ali na Carta Constitucional uma previsão expressa para que se pudesse suspender a validade do concurso, não haveria outra forma de proceder, diz o parecer do professor Flávio Wilman, para que resguardasse minimamente os direitos personalíssimos dos candidatos. Porque diante de uma pandemia que se observou em 2020, já num sistema reiterado de recuperação fiscal, e observe,
O estado do Rio de Janeiro é o primeiro e único estado da República que teve em vigor duas leis de responsabilidade fiscal ao mesmo tempo, o que é um ineditismo absurdo, né? Então, vários trechos do parecer são de grande relevância. Fala aqui o professor que, no caso vertente, a edição das leis 7483 de 2016 e a 8391 de 19 reconhece o quadro excepcional de um estado de calamidade financeira, que se abate sobre este ente federativo, não havendo que se cogitar, portanto, de normalidade gerencial ao âmbito da administração fluminense. Ora, se o cadastro de reserva se presta a salvaguardar não só a administração, mas os candidatos, os cidadãos, para que se possa, durante o prazo da validade do concurso, 2 anos prorrogável por igual período, ter acesso àqueles candidatos que melhor foram classificados, como é que a lei, como é que o edital vem contrariamente à lei, prevendo cláusula de barreira? Essa cláusula de barreira ela é ilegal. E, infelizmente, não há outra forma senão a reunião dos candidatos na via judicial para tentarem buscar a quebra desta cláusula que é ilegal, especificamente aqui no estado do Rio de Janeiro. E o que deve ser levado em consideração, pessoal, é o seguinte: há uma linha muito tênue entre você anular uma regra do edital e não trazer argumentos necessários ou suficientes para que se anule o concurso inteiro. Por isso, seria muito relevante que a integralidade dos candidatos que estivessem participando para as próximas etapas do concurso, que serão decididas agora em junho de 2025, pudessem conjuntamente ir ao judiciário com vista apenas de anular a cláusula do edital que prevê essa barreira que é ilegal, além do que seria possível para a anulação do concurso, que não deve ser observada, né? Então, essa é a grande cautela que se deve ter. Não há que se falar em cláusulas de barreira em concursos do estado do Rio de Janeiro, como pretende não só o estado, mas a Fundação Getúlio Vargas no concurso de auditor fiscal da Receita Estadual, agora de 2025. Eu sou Sérgio Camargo, sou advogado especialista em concurso público e com bastante expertise na área dos fiscais do ICMS do Rio de Janeiro. Um forte abraço a todos.